Vamos nós então, pessoal da fisioterapia, para a gente relembrar algumas coisas básicas de ventilação mecânica, moçada. E assim, olha, a minha ideia é deixar bem claro na cabeça de vocês conceitos básicos mesmo. Eu acho que a gente consegue, não adiantaria eu ficar aqui falando sobre avanços da ventilação mecânica se a gente não sabe o básico. Eu sempre brinco com vocês em sala de aula que, com relação à ventilação mecânica, a gente faz algumas analogias, né? Lembra que eu falei para vocês que é como dirigir um carro, né? Eu vou ensinar vocês a dirigir um Fiatzinho Mobi, tenho que me atualizar com relação aos carros, com direçãozinha hidráulica, tudo bem, mas existem os grandes carros no mercado que, por exemplo, não tem nem chave de ignição. Os carros são ligados no touch, não é isso? Então, se a gente trouxer isso para a ventilação mecânica também, tem muita coisa no mercado nova, e quando a gente fala de novidade, de preços, respiradores muito caros e tal, isso significa conforto para o paciente. Vamos lá, por quê? Primeira coisa importante para falar de ventilação mecânica, moçada, é o seguinte: o ventilador mecânico, ele tenta substituir a função pulmonar. Então, se você me disser assim, Liz, eu queria ser entubada para ver como é. Não vai rolar, não é porque eu quero, é porque a pessoa precisa de uma máquina que faça as trocas gasosas que, por algum motivo, o pulmão dela não está conseguindo fazer naquele momento, por N motivos. E a gente eu gosto de dizer também, moçada, que o paciente ser entubado e ser conectado numa máquina é um mal necessário. Graças a Deus que isso existe, graças a Deus que numa situação de insuficiência respiratória, e é nessa situação que o cara precisa de ajuda, a gente tem recursos dentro da fisioterapia que é a ventilação mecânica não invasiva. Outro dia a gente volta para falar isso, tá certo? Que por muitas vezes ela previne uma intubação, mas quando a pessoa precisa ser intubada, claro que a necessidade é ali por causa da doença, mas também está associada a como é que eu vou dizer? Deixar o pulmão da pessoa muito frágil no sentido de infecção, porque os pulmões ficam meio que abertos ali, tá certo? Ele foi entubado, mas o pulmão fica aberto num ambiente que é contaminado, que é uma UTI, por exemplo. Quem que vai aspirar esse doente? Será que ele tem noções de lavar a mão direito, usar uma luva estéril de forma correta, usar uma sonda correta? Quer dizer, existe quase que mais desvantagens do que, lógico, a vantagem é manter a pessoa viva. Mas vamos lá. Funcionamento básico. Vamos lá, Adriana. O que eu coloco aqui? Vamos lá. Quando vamos dizer assim, o objetivo principal do respirador mecânico é, como eu disse para vocês, substituir a função respiratória. Então, você vai dizer para uma máquina como ela deve fazer você respirar. Basicamente isso, não é? Eu tenho o meu irmão, o Daniel, eu gosto de lembrar dele nesse momento, porque ele é programador de computação, essas coisas de rede e tal. E ele fala assim, a máquina ela é burra. Se você não disser para ela o que ela tem que fazer, se você não programar, ela não sabe o que fazer. Então, peraí, sabe o que os caras fizeram? Vamos programar uma máquina? Então, o que ela tem que fazer mesmo? Fazer a pessoa respirar. O que a pessoa respirar é? Ela inspirar, segura o ar e solta. Como é que eu vou dizer isso para a máquina? Os caras falaram assim, vamos lá então. Nós vamos fazer um ciclo respiratório que para a máquina, é como se eu dissesse assim para a máquina: máquina, a primeira fase você vai jogar ar dentro dos pulmões do paciente. Para simular a fase inspiratória. Tá certo? Encheu, tá? Eu entendi, a máquina foi programada para isso. Quando ela enche, moçada, alguma coisa na programação tem que dizer para ela que ela tem que parar de encher e depois ela tem que soltar. Então, a gente chama isso lá na máquina de mudança da fase INS. Ela para de encher, porque senão ela vai explodir o paciente. Ela para de encher e passa para a fase expiratória. Então, deu clique e ela faz o paciente expirar. Aqui é importante. A fase
expiratória. Então a máquina tem que deixar o paciente soltar todo o ar. Ótimo. E aí, não bastasse isso, ela tem que perceber que ela tem que enfiar ar lá de novo, porque a gente tem que respirar de novo. Eu vou dar nome para essas coisas. Mudança da fase S, o paciente estava tinha soltado o ar, para a fase inspiratória, beleza? Então, um ciclo respiratório, que para nós encheu, soltou, uma ins e uma S, na máquina fica desse jeito. A máquina tem a fase de encher, ela tem a fase de, opa, peraí, eu tenho que parar de encher para deixar o nego soltar. Esse clique é importante. Soltou todo o ar, passivamente, que eu quero dizer, nenhuma máquina puxa ar de dentro dos pacientes. Nenhuma máquina aspira ar de dentro dos pacientes. Elas simplesmente deixam de encher, abrem uma válvula, o cara solta o ar passivamente, e aí depois ela tem, opa, acho que eu tenho que encher de novo. Tudo isso é programado e torna então um ciclo respiratório para a máquina. Funciona desse jeito. Essa fase aqui, moçada, ó, ela deixa de encher para fazer o paciente expirar. Nós chamamos de ciclagem. Ciclagem, tá? Só guarda essa informação. Fase expiratória, lembra que ela tem que ser passiva. Quando eu falo passivo, não tem músculo envolvido, só tem abrir uma válvula expiratória e o cara solta o ar. Isso em todas as máquinas, tá? E aqui embaixo, quando ela percebe que ela tem que encher os pulmões de novo, nós chamamos essa fase de disparo, ou em inglês, para ficar mais chique, trigger. Escreve T-R-I-G-G-E-R, trigger, que seria a percepção da máquina ali. Peraí, opa, aqui eu tenho que jogar o ar lá dentro de novo. Sacar a coisa? Ciclo respiratório para uma máquina, então se faz nas 4 fases. Vamos ver, Adri. Pode passar. Aí a explicação de tudo que eu estou falando, ó. Deverá insular os pulmões, vencendo as propriedades elásticas e resistivas do sistema respiratório. Por que eu estou dizendo isso? Porque você colocar ar dentro de um pulmão que é elástico, a tendência de qualquer pulmão humano, animal, ele é uma esponja. Vocês concordam ou não? Se você deixar essa esponja sem ar lá dentro, a tendência dela vai murchar. Então, a máquina vai ter que ter uma força suficiente para entrar dentro de uma esponja elástica. Como se isso não bastasse, nós ainda temos toda a sua traqueia, os brônquios fontes, todo aquele encanamento aéreo que eu falo com vocês, que vai ficando cada vez mais difícil. Vocês concordam ou não? O ar para passar na traqueia, ele tem uma dificuldade, para ele passar em bronquíolo terminal, lá no fundo ele tem outra, e ele tem que vencer tudo isso para acabar enchendo os seus pulmões, tá certo? Então para um pulmãozinho saudável. Agora, vamos pôr um Covid lá dentro? Vamos colocar uma pneumonia lá dentro? Vamos colocar um derrame pleural no espaço pleural? Vai ficando cada vez mais difícil a máquina encher esses pulmões, tá certo? Mas vamos em frente, depois a gente fala disso. Fase INS, próximo, Adriana. Mudança da fase INS para a fase ES, que a gente chama de ciclagem, e nós já vou explicar mais uns detalhezinhos para vocês, porque essa máquina, a máquina, na hora que ela vai, encheu, dependendo de 4 coisinhas que nós vamos falar, ela deixa o seu pulmão esvaziar. Passa para frente, eu acho que vai ficar mais fácil lá na frente. Fase expiratória, que eu falei para vocês, que é a hora que o nego solta o ar, sempre é passivo, sempre, não tem nada que puxe o ar dos seus pulmões. E o trigger, que eu falei para vocês, ou o disparo, que é a transição que pode ser dada pelo ventilador, eu posso programar isso, como eu disse para vocês, ou pelo próprio paciente, que seria esse esforcinho dele. Mas já vou dizer, o paciente pede mais uma respirada, tá? Mas nós já vamos dizer mais. Muito bem. Fase INS. O que a máquina entende aqui? Bom, eu tenho que parar de encher. Tem, para o nego poder expirar. A primeira coisa, número 1, tempo. A máquina, se ela falasse, ela vai falar assim, bom, a Lisa, fisioterapeuta, fez a minha ciclagem, esquece o resto do tempo, fica só com o tempo na cabeça. Ela fez a minha ciclagem a tempo. O que é isso? Eu vou lá na máquina,
na ciclagem e fala assim: eu quero, máquina, que você cicle a tempo. Fala com outras palavras: máquina, eu vou te dar um tempo aqui de relógio, para você encher. Encher, opa, parou, clica e deixa o cara expirar. Isso é coisa de 1 segundo, ponto 2 décimos. Não se importa com os números agora, mas eu digo: máquina, enche, opa, deu tempo, para, e agora você deixa a criatura soltar o ar. Isso é ciclar, passar da fase ins para a fase ex a tempo. Onde que é muito usado isso? Só para criança, pituquinha, UTI neonatal, pediátrica, os caras usam bastante esse tipo de ciclagem. Segunda forma de ciclar. Vamos lá, máquina, eu vou fazer você ciclar agora a volume. Vamos trocar a palavra volume por quantidade de ar. Peraí, naquele pulmão X, eu quero que entre meio litro dá 500 ml. Você pode colocar 0,5 litro ou 500 ml. Vamos lá por ml. Entra 100, 200, 300, 450, 480, deu 500. Eu quero que entre 500. A máquina fala assim: chegou a 500, não vou pôr mais. Deixa o cara respirar. Olha, Lisa, mas quanto tempo ela levou para colocar 500 lá dentro? Não sei. Não é isso que nós estamos, como é que se diz? Programando a máquina. Eu estou programando uma quantidade de ar que vai entrar dentro do pulmão do cara. Tá. Chegou naquela quantidade, ele solta o ar. Terceira forma. Puta, mas para que tantas formas? Já vou dizer já. A próxima é a que é mais utilizada em UTI adulto e a gente chama de ciclagem por pressão ou ciclagem a proteção também. A gente usa sempre, P de pressão, P de proteção. Por quê? Eu vou dizer assim: máquina, enche o pulmão também. Vai pôr. Quanto tempo? Não estou preocupada com isso. Quanto de ar você vai pôr lá dentro? Vamos ver, vai ser um resultado. Claro que o ar vai entrar numa quantidade, mas eu quero dizer que força que vai ser gerada lá dentro, a hora que entra aquele ar lá dentro. Peraí, eu quero que gere uma força lá dentro de 30. Não se preocupe com números, mas vamos até 30. Até 30 você vai bem, vai, enche, 15, 20, 25, 28, 30. Deu aquela força, aquela pressão. Por que é chamado de pressão e proteção? Vamos colocar uma situação, por exemplo, de pneumonia braba, que é uma inflamação, uma infecção que está acontecendo lá dentro do pulmão. Se você põe uma força muito grande lá dentro, você está colocando ar lá dentro, mas você pode estar machucando as estruturas. Eu não sei se vocês estão entendendo. Existe uma regra, até que ponto eu posso pressurizar o meu pulmão? Depois a gente fala disso. Mas se você forçar uma barra, você mais machuca do que ventila. Então, ciclar a pressão significa que você vai pôr ar lá dentro. Num tempo X, eu não sei qual que é esse tempo, mas eu vou garantir a força que vai ser gerada lá dentro. Vou dar um exemplo bem clássico. Uma pessoa que tem asma e que está em crise. A maior característica de asma, moçada, na crise, é a broncoconstrição. Diminui o calibre das vias aéreas, principalmente lá de periferia. Pensa você colocar fazer ciclar a máquina a volume. O que era volume mesmo? Vai entrar meio litro lá dentro. A máquina, filha, ela tá programada para entrar meio litro. Ela não pensa: ai, coitada dessa pessoa, tá com asma, né? Eu vou entrar devagarzinho para ver se eu não machuco. Não. Ela simplesmente vai colocar meio litro lá dentro e dane-se as estruturas. Agora, você imagina um pulmão duro pra caramba, cheio de broncoespasmo. A máquina fala assim: a Lisa mandou colocar meio litro, dá licença, eu vou entrar. E começa a machucar tudo lá dentro. Vocês estão entendendo? Então, dependendo da doença, do motivo que está fazendo o cara ser entubado e ventilado ali, 99,999% das vezes a gente vai usar isso aqui, porque eu tenho um controle de que força que está acontecendo dentro daquele pulmão para machucar menos o cara, de preferência, tá? A última, muito usada em criança também, é que criança não é muito a minha praia, mas fluxo. A palavra fluxo tem que vir como sinônimo para vocês de velocidade. Então peraí. A máquina, ela vai encher o pulmão da criatura, mas ela vai depender da velocidade com que o ar entra. Ela entra mais rápido,
vai diminuindo a velocidade de entrada, vamos dizer assim. Quando ela chega num ponto X de diminuição de velocidade, ela faz o cara expirar. É um outro jeito também de ventilar, tá bom? O que nós falamos até agora, moçada? A máquina ela é programada o ciclo respiratório de uma máquina tem 4 fases: fase ins, mudança da fase ins para fase ex, mudança da fase ex para fase ins de novo, tá? Aqui em cima, primeira vez que encheu, mudou, chama-se ciclagem, que pode ser essas 4 formas aqui, vocês entenderam? A fase expiratória é sempre passiva, isso é importante dizer, e a fase de recomeço, ela é chamada de trigger, ou disparo, beleza? Vamos lá, aí são as 4, pode passar, Adriana? O tempo, tem um tempo pré-ajustado, isso nós já falamos. A próxima, a volume, é determinado por um volume pré-ajustado, aquela história do meio litro que eu brinco, para cada pessoa, viu, moçada, cabe um tanto de ar nos pulmões. Como é que se diz? Os oh meu Deus do céu, consensos. Os últimos consensos de ventilação mecânica, todos apontam para uma menor quantidade de ar. As pessoas começaram a ter muito estudo científico sobre isso, que é o seguinte: quanto mais ar você põe lá dentro, quanto mais você expande, quanto mais os alvéolos eles usam um ponto chamado estresse alveolar. O alvéolo bom é um alvéolo que recebe ar e que se esvazia e que faz troca gasosa, ok. Mas se você colocar o paciente numa máquina e ficar muitos volumes muito altos, o próprio alvéolo começa a chamar células inflamatórias. Olha isso, quer dizer, peraí que eu estou estressado aqui, vem aqui célula inflamatória. E a gente começa então a ferrar com o doente e não ajudá-lo. Então, coloquem isso na cabeça: quanto menor volume, melhor para o paciente. Mas como é que eu sei que tem o menor volume? Então nós vamos usar fórmulas, por exemplo, com relação à altura. Vou contar uma história para vocês. Eu estava há 1000 anos, isso lá numa UTI. Era uma senhora que tinha obesidade mórbida, ela estava com 180 quilos, mais ou menos, 200 quilos, vamos arredondar para 200 quilos. E eu entrei na UTI e eu vi, ouvido de, como é que chama? De macaco velho, né, filha, de UTI. Eu ouvi assim, ó, a máquina insuflando os pulmões da mulher. Nesse meio do caminho eu falei: epa, tá tempo demais aí. E continuou. Depois de um tempo, eu falei: rapaz, 3 dias enchendo o pulmão da mulher, aí tem alguma... Só de ouvir. Eu cheguei perto e falei: doutor, posso dar uma olhada aqui no volume corrente? No quanto de ar que está entrando ali na mulher? Ele falou: não, pode dar uma olhada. Primeiro que a gasometria, que vocês são craque agora, estava numa alcalose respiratória ferrada. Por quê? Estavam colocando quase 2 litros dentro do peito da mulher, e entrava 2 litros, saía 2 litros, entrava 2 litros. Eu falei: o que é isso? Olha só, o erro, não por intenção, mas se ela tem 200 quilos, vamos colocar, na época, entre 8 e 10 ml para cada quilo dela. Pensa bem, ela é uma mulher doente com 200 quilos, obesidade mórbida. Se você olhar, pensar nos pulmões dela, os pulmões não têm uma relação com 200 quilos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ela é uma mulher muito doente e que os pulmões têm um tamanho de uma mulher. É melhor eu usar a altura dela como referência. Vocês estão entendendo? Então as fórmulas de hoje, elas usam muito a altura da pessoa. É homem, tá, com 1,80 m. A gente joga numa fórmula que vocês não têm que saber de corte, isso está tudo dentro do bolso. Pela altura de um homem de 1,80 m, deverá, aproximadamente, cabe tanto dentro do pulmão dele. Independente se ele tem 200 kg, 300 kg e 80 kg. Vocês estão entendendo? É feito para o pulmão de um homem de 1,80 m. A fórmula é feita para uma mulher de 1,50 m. A gente fala que a proporção desse pulmão gigante existe num elefante, existe num hipopótamo, existe numa baleia, num cavalo. Agora, num ser humano que está doente, você não pode levar em conta o peso, tá certo? Então, volume corrente é o tanto de ar que você vai colocar lá dentro. Existe fórmula protetiva para o paciente, não vai colocando 2 litros não. A hora que eu mudei lá os volumes correntes, nossa, melhorou tudo, a gasometria melhorou, ela começou a oxigenar melhor, o cérebro não ficava
sofrendo com uma alcalose respiratória, que não quis começar a acordar. Vocês estão entendendo? Muda tudo. Se a máquina está mal regulada, o paciente vai muito mal. E isso é um papel da físio perceber isso, tá certo? Com gás e tal. Aqui a pressão, que eu já tinha falado para vocês. Então, a força que vai ser feita lá dentro, eu faço isso pré-determinado. Pode ir, Adriana. E a velocidade, que é um jeito de ciclar também, o fluxo expiratório, né? Ele cai abaixo de níveis críticos. Aí você controla ali na máquina, eu quero que ele comece a ciclar a hora que a velocidade estiver caindo em X ou Y, e aí ela deixa o paciente expirar, independente, né, dos volumes e tal. Não assusta com esse slide aí, vamos nós. São 8. Pelo amor de Deus mesmo, vamos lá. Ela falou assim, mas isso aí é o básico? Isso aí é a noção de ventilação mecânica? É. Não se assustem. E eu coloco assim, moçada, porque é uma história de amor que eu vou contar agora para vocês. Que eu brinco com o pessoal da física quando a gente está em sala de aula, que não larguem da cordinha agora em termos de pensamento. Eu acho que dá muito certo. A primeira modalidade, vejam que nós saímos do assunto ciclagem, que vocês entenderam o que é deixar de encher para soltar, e agora nós vamos nas modalidades. Vamos trocar a palavra modalidade por o quanto que a máquina vai fazer pelo paciente, o quanto que ele faz, mais ou menos isso. O quanto que a máquina vai ter que trabalhar por aquele pulmão e depois ela vai fazendo cada vez menos ou cada vez mais. Vamos lá, então nós vamos uma por uma, como é que se diz, em seguida da outra, para vocês terem essa noção. Vamos ficar com a número 1, esquece as outras 7, para. A primeira modalidade que inventaram, a gente tem o nome controlada. Olha o nome dela, diz bastante. Peraí, na modalidade controlada, esquece o resto. A máquina controlava absolutamente tudo do paciente, tudo que ele quantas vezes ele ia respirar, isso chama frequência. Quanto que é do adulto normal? De 12 a 18, 20, por aí. Então eu ia lá e falava assim, eu quero que ele respire 12 vezes por minuto. 12 vezes ele vai respirar. E ela controlava também o volume corrente. Eu quero que entre 580 ml lá dentro. Ela, você mandou, eu faço. Esquece o resto. Esse paciente era sedado, os caras entubavam ele. Vamos lá, modo controlado. A máquina então, 1, 2, 3, 12 vezes em 1 minuto. É sempre por minuto a frequência, tá? E 580, 580. Foi ótimo. Vocês concordam? Porque a gente dava frequência fisiológica pro cara. E eu fiz os cálculos de volume corrente, também não estou machucando, o cara não está fazendo nada. Ótimo. Isso aí, moçada, essa modalidade controlada, ela salvou muita gente. Muita gente. O que você precisa, pô? Tanto de ar numa frequência X? Ótimo. Só que daí, depois de ter salvado bastante gente, essas pessoas que eram estubadas depois, não existia nenhuma das outras, tá? Vamos pensar que não existia as outras, só existia esse modo de ventilar. Essas pessoas, quando elas eram estubadas, 2, 3 dias depois da estubação, elas começaram a ficar cansadas. E cansaço, ia para o quarto, mas às vezes tinha que voltar para a UTI, que estava muito ofegante, não consigo respirar. O que começou a acontecer? Eles começaram a perceber que nessa modalidade, apesar de passar o inferno ali de uma pneumonia, tá, o cara viveu, tal, uns 2, 3 dias depois ele voltava com uma fraqueza muscular diafragmática. Por quê? A máquina estava programada para enfiar ar tantas vezes por minuto. Ela estava preocupada com o diafragma? Não. Se ela empurra ar lá dentro, se ela dá as frequências lá dentro, ela está... diafragma, não estou nem aí com você. Músculo que não está participando, que não deixa participar. Geralmente as pessoas muito sedadas para fazer isso, colocavam para dormir. O diafragma e a máquina estava bom. O diafragma então, músculo que não usa, o que acontece? Perde força, pelo menos. 2, 3 dias depois, o nego cansado, o músculo, o diafragma dele ruim demais. Aí as pessoas falaram assim,
Putz, grila, pega na cordinha agora. Essa foi a modalidade controlada. Ótima, tem a parte boa, que é a segurança de entrar 12 vezes, certeza, de entrar com certeza 500 vezes. Mas, tá. Os caras falaram assim, bom, nós temos que ajeitar isso aí. Não podemos deixar o músculo ficar atrofiando direto, porque os caras estão tendo mais problema ainda depois da intubação. Muito bem. Eles falaram assim, vamos inventar, vamos partir para o número 2, uma modalidade onde justamente o diafragma vai ser chamado para trabalhar. Todas as vezes que o nego respirar, o diafragma dele vai ter que contrair. Então nós acabamos com o problema da número 1. Vocês concordam ou não? O que eles fizeram então? A modalidade assistida. Eu estou fazendo assim, bem como o Jack, o estripador, porque daqui a pouco nós vamos juntar as coisas, tá certo? É por partes, senão o negócio fica... Muito bem. Na modalidade assistida, a máquina ficava assim, ó. Ela até tinha volume corrente lá, tem que entrar, vamos pegar o nosso volume, né? 580, tinha 12 vezes para respirar, só que ela ficava assim, ó. Vai, paciente, você não vai contrair o seu diafragma? O paciente, opa, acho que eu vou contrair meu diafragma. Ela falou assim, opa, então eu vou. A máquina, na modalidade assistida, ela espera uma contração, um esforço do paciente muscular. Hoje em dia tem sensores que os caras colocam dentro do esôfago do cara para perceber. Tem sensor neural, cara, modalidade que está lá ligada no cérebro do cara para dar o disparo antes. Os caras dão a 1000 por hora. Isso eu estou falando bem o Fiatzinho Mobi aqui para vocês, tá certo? O que é a modalidade assistida? A máquina percebia o esforço do paciente e mandava tudo que estava programado. Cara, foi maravilhoso. Cadê o diafragma atrofiado? Não tinha mais. Beleza, só foi ótimo. Só que daí começaram a ter pacientes tetraplégicos, por exemplo. Que hora que o diafragma vai contrair? Tetraplegia alta? Não vai. Se for, é um negocinho. Não disparava a máquina, então. Doenças neuromusculares tipo Guillain-Barré, tipo as que perde função, todas as neurológicas que não tinham função, como é que eu vou dizer, boa, diafragmática, os caras começaram, essa modalidade começou a ficar péssima, porque não adiantava, não tinha o estímulo para começar as respirações. Aí os caras falaram assim, gruda na cordinha agora. E vamos passar para a modalidade 3. Olha o que nós vamos falar, o que os caras pensaram. Vamos pegar a vantagem da controlada. Qual vantagem que era? Garantia de frequência respiratória, garantia de volume corrente. Ela ferrava com o diafragma, mas qual que era a parte boa? As garantias. E o melhor da assistida? Qual que era o melhor da assistida? Não deixar diafragma. Ela esperava, portanto. Então eles juntaram as duas modalidades e essa modalidade aqui existe até hoje. Qualquer respirador de UTI, se vocês forem em qualquer UTI, essa modalidade existe até hoje. Que ela pegou o melhor dos dois mundos. Nessa modalidade, o paciente garante as vezes que ele vai ter que respirar, é garantida a quantidade de ar que vai entrar, e em todas as vezes ele espera o diafragma contrair primeiro. Ó, perfeição. Isso existe até hoje, tá? Muito bem. O tempo foi passando e, como se não bastasse, começaram a achar defeito na coisa. Então, estão indo estão percebendo a evolução da coisa. Os caras falaram assim, bom, muito obrigado, tal. Mas os pacientes, então, começaram a ficar mais tempo no respirador. E eles falaram assim, os pacientes começaram a acordar, começaram a querer participar muito. Aí a assistida controlada falava assim, se ela pudesse falar, você não vai participar não, neguinho, ó. Eu mando frequência, eu te dou volume, eu não deixo seu diafragma atrofiar, mas não vem querer bancar de bonita aqui para nós não. Se você acordar é do meu jeito, aí eu te assisto. Eu não deixo o diafragma definhar, mas eu te controlo. Vocês estão entendendo? Era uma coisa super boa. Mas se o paciente quisesse assim, ai gente, deixa eu respirar do meu jeito, deixa eu dar mais uma puxada extra aí, deixa eu puxar um pouquinho mais de volume, a assistida controlada dizia, aqui não. Tanto que, até hoje, pacientes que estão ventilando em assistida controlada
Não tem participação, que a gente chama espontânea. Não tem vontadinha de paciente querer fazer do jeito dele, não. A máquina não deixa. Tanto que ela fala assim, o paciente está querendo fazer um negócio aqui. Não, do jeito que eu estou, não. Ou é do meu jeito ou não é. Quem que ventila desse jeito, então? As pessoas que têm que ficar em coma induzido, gente que não vai acordar do nada, não sei se vocês estão entendendo. Sabe aqueles traumatismo crânioencefálico que tem que esperar desentamaciar o cérebro e tal? O médico falou que vai demorar 72 horas para ver o que aconteceu. Eles ficam em assistido controlada, porque é uma modalidade segura pra caramba. Garante volume, garante frequência, o diafragma não vai atrofiar e o cara não vai acordar, não. Porque, não sei se vocês estão entendendo, pacientes sedados e tal, muito bem. Aí os caras falaram o seguinte, já que o paciente ele quer, como se diz, participar do negócio, vamos fazer uma modalidade, nós estamos indo para a quarta já. Vamos fazer uma modalidade chamada IMV. Muito bem, vamos lá. Aqui o controlado, vocês entenderam, o assistido é aquela que dá aquela ajudinha do começo, o diafragma contrai. IMV, moçada, vai ser ventilação mandatória intermitente, ou inverso, intermitente, mandatória, ventilação. Fica com a palavrinha mandatória na cabeça, como às vezes que a máquina manda no paciente. Eu gosto sempre de fazer essa. Ela está mandando ele fazer? Intermitente, nós vamos trocar por hora sim, hora não. Hora sim, hora não. Fica com isso na cabeça. Peraí. O que os caras inventaram? Bom, o seu paciente está lá com frequência de 12. Você foi lá e colocou 12, porque é o normal de 12 a 18. Você quer ficar com o mínimo ali, tá? Ele vai respirar a cada 5 segundos. Ele vai dar uma... A máquina vai enfiar ar dentro do pulmão dele. Você mandou ele fazer 12 vezes no minuto, tá? O que o MV faz? Nessa modalidade, ele vai fazer assim, ó. Vamos uma mandatória da máquina. Aí vai ter a sua segunda da máquina daqui a um tempinho, não vai? São 12 em um minuto. Nesse espaço entre a número 1, faz um espaço de tempo, a máquina vai então no número 2, dá um espaço de tempo, vamos no número 3, mandatória da máquina, beleza? Vamos lá. O que o MV faz? Quando a máquina, a primeira, se a máquina conversasse com o paciente, ela ia falar assim, seu Zé, eu tenho a número 2 ali, que eu vou enfiar no pulmão do senhor. O senhor quer fazer alguma coisa entre a número 1 e a número 2? Aí seu Zé tá lá, nada, o drive, tá sedado. Quem comanda a parte respiratória é o tronco encefálico, o nego tá meio sedadão, tá com edema cerebral, sei lá, tá? Não. Aí eu falei, então tá, não quer? Eu vou mandar a número 2. Aí ela pergunta para você, pelo amor de Deus, estou brincando, tá? Ela dá um espaço ali para o paciente e fala assim, o senhor quer respirar do seu jeito? Aí por algum motivo o seu Zé dá uma despertada no drive respiratório, no comando, dentro da cabeça. Ele dá uma despertada e fala assim, olha máquina, acho que eu quero fazer. Ela fala, então vai, agora, porque o meu número 3 está ali, ó, na hora certa para entrar. Se o senhor não entrar agora, eu vou entrar a terceira. Percebam. Então o seu José queria respirar sozinho. Ele fez assim, ó, entubado, hein, moçada? Não é tirar o tubo do paciente, é tudo isso entubado. Porque o cérebro dele mandou. Aí ele faz no volume que ele quer, ele faz no tempo que ele quer. Na hora que deu o tempo da terceira, ela mandatória. Espaço, seu Zé, o senhor quer? Quero. Uma espontânea, outra mandatória. Intermitente por causa disso. Hora tem, hora não tem. Vocês estão entendendo? Entra máquina, entra paciente. Entra máquina, entra paciente. Do jeito que a máquina quer. Puta, isso foi uma revolução da parte respiratória. IMV, essa modalidade, moçada, tem até hoje para criancinha, pediatria e tal. Muito bem. Beleza. O paciente começou a participar, a máquina não brigava mais com ele. Foi ótimo, foi ótimo. Por um tempo. É sempre assim, né, gente? Você tem as coisas que você vai querendo mais. Tanto que todo o trabalho, moçada, da parte de respiração, ventilação mecânica, onde entra físio, onde entra engenheiro, como chama? Engenheiro com biomedicina. Tem um nome.
engenharia clínica, alguma coisa. A luta deles é transformar a máquina no mais fisiológico possível, vamos dizer assim, o mais próximo da fisiologia possível, para não ser só uma máquina enchedora de pulmão. Ela tem que dar conforto, ela tem que entender o que o cérebro do paciente quer. Bom, vamos em frente. Os caras falaram assim, ó, você ter um espaço onde você pode fazer o que você quer é ótimo. A máquina manda, você faz o que você quer. Ela manda, você faz o que você quer. Só que daí os pacientes começaram a falar assim, putz, a gente podia deixar isso mais confortável. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um S aqui na frente. Então, já vou explicar isso aqui, ó. Isso aqui quase não se usa, mas eu tenho que explicar para vocês para a gente chegar nos outros. Esse S, a única diferença ó, do IMV e IMV é o S, que vocês estão vendo aqui. O S vem de sincronizado. Sincronizado com que, beleza? Máquina e paciente. Olha como é que melhorou. A máquina, de novo, vamos colocar 12 de frequência, ela está lá, você pôs 12 de frequência. O paciente, ela falou assim, vamos na mandatória, porque tem M de mandatória aqui também, né? Tem mandatória, ventilação mandatória, intermitente, sincronizada. O que a máquina trabalha? Que jeito? Ela diz assim para o paciente, ô paciente, eu vou mandar um aqui, tá? Foi uma frequência mandatória. Ela fala assim, vai paciente, agora é com você. Olha, isso está igual o IMV. Pera. Vai, seu Zé, o senhor quer respirar? Ele fala, você acha que eu vou? Então faz o senhor. Não é tirar um tubo, pelo amor de Deus, ele faz do jeito dele. Tem gente que acha que é espontâneo porque ele tirou o tubo. Não, continua entubado, continua traqueostomizado. Ele vai lá e faz do jeitinho dele. Olha o pulo do gato. A máquina pergunta de novo para ele, ô seu Zé, você quer fazer mais uma? Jura que eu posso? Eu posso fazer? Pode. Vai mais uma do seu jeito. Seu Zé, então, uma, duas. A máquina pergunta de novo, o senhor não quer fazer a terceira? Ô louco, mas eu posso? Você não vai brigar comigo, máquina? Não, faz. Enquanto o senhor tiver drive, estímulo, o senhor pode fazer. Mas máquina, você só deu a número 1. Tem mais 11 para você entrar em 1 minuto, não tem? Ela falou, vamos indo, nós vamos conversando. Vai você, agora vou eu. 2 do seu Zé, 1 da máquina. 3 do seu Zé, 5 do seu Zé. Depois que eu vou, vocês estão entendendo? Ela vai sincronizar a parte mandatória com a respiração espontânea do seu Zé. Ah, é? Então fica meio uma mandatória, 3 do Zé, 3 mandatória porque o seu Zé saiu meio do prumo ali, ele não está respirando. Ela entra. Moçada, isso foi, putz, faz uns 30 anos que eu estou dentro de UTI. O SMV era assim, nossa senhora, a Anitta de sucesso de ventilação mecânica, eu estou falando sério. Era assim maravilhoso, porque, meu Deus do céu, se o seu Zé não fizer, a máquina faz para ele, isso é maravilhoso. Vocês concordam que isso foi muito bom? Porque era uma modalidade que permitia que o paciente participasse. Se ele não fizesse, a máquina faz, era maravilhoso, tá certo? O paciente acordava, ficava participando, era maravilhoso até a extubação dele. Isso foi bom, cara, por muitos anos. O que aconteceu? Começaram a estudar, né? Começaram a fazer pesquisa sobre essa modalidade, por isso que eu tenho falado do desuso. E começaram a perceber que essa modalidade, as pessoas que eram estubadas, tempos depois, começaram a desenvolver a apneia do sono. Oi? Começaram em casa, depois, vai para casa, de alta. Faziam hipóxia, tinham problemas de oxigenação por causa disso, começou a ficar muito frequente isso. O que começou a perceber? O cérebro dessas pessoas, ó, como é que o cérebro se acostuma, fica viciado? Se você não faz, eu faço, não era isso do SMV? Tira o tubo dele, tira tudo, ele vai para casa dele. Ele estava acostumado a fazer a apneia. A máquina ia entrar, não ia. Só que agora ele não tem uma máquina para fazer por ele. Vocês estão entendendo como ela ficou? Hoje em dia, fisioterapeuta que fala assim, eu ventilo em SMV, o nego, ele é quase morto, porque é uma ventilação do passado, porque eles perceberam que está dando muito problema com a parte respiratória nas pessoas que depois, isso no pós-alta, tá certo? Muito bem. Tá. Aí, vamos mais, tá acabando. Vamos passar para o número 6. Os caras falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos bolar uma modalidade da máquina onde ela vai pressurizar o paciente,
paciente, ela vai deixar o pulmão dele armado, tá? Porque precisa fazer as trocas gasosas ali, mas a gente não vai mais ter mandatórias. Ah, não. A máquina não vai mais enfiar ar lá dentro, ela vai pressurizar, ela vai deixar assim, ó. O cara vai ficar armado, mas não vai ter a parte do... Não tem mais. Oi? Não tem mais? Não. Vai depender, todas as respirações vão depender do próprio paciente. Peraí, isso aqui é CPAP? Vamos destrinchar aqui a sigla. 2 P's, sempre lembram. Pressão positiva. Pressão positiva é a força que vai manter o seu pulmão armado, tá? O A vem de airways, de vias aéreas, é um saco essa parte de inglês. E o C vem de contínua. Vamos colocar em outras palavras? Uma modalidade que o seu pulmão vai ficar pressurizado de forma contínua, portanto, se a gente fosse brincar disso, é uma pressão o tempo todo, teu pulmão está pressurizado. Eu brinco com a molecada que quer colocar a cara para fora quando vai para São Paulo, né, na Castelo Branco, 180 por hora, você com a cabeça para fora do carro. É essa a sensação que o paciente tem. É uma pressão contínua, onde ele tem que encher os pulmões e ele tem que esvaziar o pulmão e a pressão não para, e a pressão é contínua na cara dele. Mas, todas as vezes que ele respirar, parte dele, não parte da máquina. Vocês estão entendendo? A máquina só deixa ele armado. Isso é CPAP. Muito bem. Mas qual que é a vantagem, Lisa, que Miguel leva nessa? Ué, o cara está armado, a gente pode colocar oxigênio lá dentro, as trocas gasosas são feitas, e para pacientes, por exemplo, que estão, que acordaram, vamos dizer assim, eles estão com o drive respiratório bonitinho, mandando fazer as frequências deles lá, e a gente fala assim, olha, é uma modalidade que quase a pessoa está estubada já, porque ela está inteira, ela está mandando os estímulos, ela só precisa de uma pressurizaçãozinha básica ali para respirar, né? Esse CPAP a gente vai usar em ventilação não invasiva também. Muita gente acha que CPAP é a máscara. Não é a máscara, é uma modalidade. CPAP, a pessoa pode estar entubada, ela pode estar traqueostomizada, tá certo? Não é sinônimo de, aquelas máscaras de CPAP. A modalidade lá também é CPAP, mas não é sinônimo de máscara. Existe máscara de ventilação não invasiva, ok? Na modalidade CPAP. Existe máscara de ventilação não invasiva na modalidade BiPAP também. Então vamos falar. Muito bem, essa aqui é o CPAP. Era boa. Participação do paciente 100%, bacana pra caramba, muito bem. Só que, lembra que eu falei da cabeça para fora do carro? Funciona, mas é desconfortável pra caramba. Se você lembrar, vai... Sabe aquele ventão, aquela... Muitos pacientes ficam, meu Deus do céu, o que é isso que tá... Os caras falam assim, tem que ser mais confortável. Aí eles bolaram um negócio chamada pressão de suporte. O que os caras falam? A pressão é força, suporte é ajuda. Vamos lá. Pensa num CPAP, onde o cara vai respirar sozinho. Todas as vezes é ele que vai fazer a puxada da coisa, porque ele tem drive, ele tem diafragma, ele está mais bonitinho. E quando ele puxar o ar, essa pressão de suporte, ela vai ajudar o ar a entrar. Vou fazer uma outra analogia que é muito boa. Quando vocês estão subindo uma escadaria lá do Senhor do Bonfim, sei lá, pensa numa escadaria braba de subir. Você está subindo e fala assim, Senhor Jesus, minhas pernas, não aguento mais. Aí vem um amigo atrás de você, empurra suas costas e fala assim, vamos amigo, eu te ajudo a subir. Sabe essa sensação de tipo, Cacilda, ficou mais fácil? A sensação que o paciente tem quando ele está ventilando em pressão de suporte é justamente essa. Quando ele puxa o ar, fica mais leve, o ar entra mais fácil. Tem gente que coloca VPS, ventilação por pressão de suporte, ou PSV, tá lá nas máquinas. Ao contrário, né? Em inglês. O duro que em inglês inverte todos os nominhos ali. Peraí, Elisa, o que você está falando? Ventilação por pressão de suporte. O cara vai respirar sozinho, eu entendi, mas toda vez que ele puxar o ar, vai ter uma força extra na máquina que vai facilitar a vida dele na hora de encher. Isso
Isso aqui, moçada, a gente usa até hoje. Por exemplo, o paciente está ventilando uma modalidade lá, eu falo assim, deixa eu colocar uma pressão de suporte junto, porque toda vez que ele for respirar sozinho, eu dou uma empurradinha no bumbum dele para ficar mais fácil. Se você ajuda demais, ele faz volumes gigantescos. Não é a deixa também não, é pouquinho. Mas eu controlo isso na minha mão. Eu falo assim, vou ajudar um pouco menos, para que o paciente seja cada vez mais independente. Vocês estão entendendo? Dá para usar o suporte nesse sentido. Até aqui, beleza? Não, falta só o último, BIPAP. Respira fundo. Vamos lá. Do BIPAP, moçada, ó como é parecido aqui, PAP, né? PAP, PAP. Igual. Pressão positiva nas vias aéreas. Pressão positiva nas vias aéreas. Igual. Aqui é contínuo. O paciente que se vire. Vai. Puxa o ar nele. Vai, faz, vai. Tinha que soltar o ar, tá? Aqui, moçada, nessa contínua, pensa na pressão contínua. O paciente, ele puxa o ar. Quando ele vai soltar o ar, a pressão continua na boca dele. Não sei se você está entendendo. Então, ele tem que fazer uma força para soltar o ar também. Contínua, pressão positiva nas vias aéreas. Muito bem. Aqui embaixo, nós não temos uma pressão só. Nós temos duas. Você fala assim, porra, mas para que isso? Os caras falaram assim, vamos deixar mais confortável. Ó, de novo, nós vamos para o conforto. No BIPAP, nós temos duas pressões positivas. A primeira, pressão positiva, nós estamos enfiando o ar lá dentro. Só que eu falo assim, máquina, a hora que chegar em 18, vai, 17, 18, você para. Então vai ser uma pressão que vai me limitar. Eu não vou forçar a barra aqui, mas eu não vou machucar o pulmão do cara, tá certo? Esse tanto aqui é bom. Essa primeira pressão chama-se IPAP, pressão inspiratória, tá? Muito bem. Aí a pessoa vai lá, respira, chegou no 18, ela vai soltar. Só que agora eu falo assim para a máquina, quando ela estiver soltando o ar, você não põe outra pressão positiva aqui? Para que, Elisa? Para que ela não colabe, para que ela não... O pulmão não é um saco de ar, então nós vamos encher 18, IPAP. Solta o ar. 5. Eu não deixo ele no 0. 5. Então, eu tenho IPAP e eu tenho EPAP. O nego respira entre duas pressões positivas. Uma que vai abrir e a outra que não vai fechar. Vocês estão entendendo? Então, a gente criou um circuito, uma faixa de segurança para o paciente. Isso é uma beleza. Esse BIPAP, moçada, vocês já devem ter ouvido que tem bastante gente que vai com BIPAP para casa, ou que faz essa modalidade, além dela estar nos respiradores da UTI, gente que tem grana, compra um BIPAP para ficar em casa. Ele é muito mais confortável, por exemplo, do que um CPAP. A gente ouve muitas pessoas com CPAP, por causa de apneia do sono, que resolve bastante, o pessoal que ronca, os roncadores em casa e tal. Mas para pacientes, por exemplo, mais graves, que vêm com uma sequela maior, que vão ter a UTI em casa, não só a parte de apneia, se essas pessoas têm grana, o idealíssimo seria o BIPAP, que é muito mais confortável. Pra vocês terem uma ideia, hoje, uns R$8.000 mais ou menos, um BIPAP, e um CPAP bom, uns R$2.500, R$3.000, só para vocês terem uma noção de preço mesmo, e de conforto de novo, tá? Pegar a cordinha da coisa, praticamente isso aqui não existe mais nos respiradores modernos, a gente não vê mais. Aqui, difícil de ver também, a gente já vê a partir daqui. Hoje em dia, eles até vêm no respirador, mas a gente não usa mais isso aqui, por causa das evidências científicas de que está fazendo mais mal do que bem. Eu falo, beleza, se não tem mais isso aqui, sabe o que a gente faz? Passa desse aqui, do assistido controlado, para cá. Direto. Não fica essa possibilidade de viciar o cérebro do nego, não. As outras existem em todos os respiradores, tá? Respirador mecânico é caro, moçada, porque ele tem diversas formas, modalidades de ventilar o seu paciente. Pacientes gravíssimos, onde você não tem drive respiratório, até aqueles pacientes que estão bem acordados, mas que ainda precisam de uma pressão dentro do pulmão, tá? Pode passar, Adriana?
Ó, aí, aqui está tudo explicadinho, controlada, faz a respiração por um tempo, a partir do ajuste controlada que você, eu estou só recapitulando, você diz frequência, você diz volume, não há participação ativa do paciente, nenhuma do ciclo, a máquina vai brigar com ele se o paciente quiser respirar, controlada, pode. Assistida, cadê? Não há perigo do desuso diafragmático, o diafragma vai ficar bonitinho, tá? Mas eu preciso que haja comando central, porque se eu não tiver, por exemplo, tem paciente, moçada, que tem AVE de tronco encefálico, como é que vai fazer? O tronco encefálico é a sua caixa preta para você respirar. Se você tem um tumor no tronco encefálico, se você tem um AVE hemorrágico, isquêmico, que seja, são aquelas pessoas que vão depender de respirador mecânico forever. Vocês estão entendendo? Não tem mais o comando. Então tem que ter uma máquina que manda ar para dentro dos pulmões. Uma situação bem complicada, mas existe bastante. Pode passar. O IMV, existe ciclo mandatório, que a máquina manda, lembra disso sempre, mas ele deixa fazer parte espontânea, tá? O paciente pode participar bastante. O próximo. No SMV, existe uma sincronia entre o respirador e o paciente, a máquina fica assim, ó, vai Zé! 1, 2, 3, 4, 5, se der 10 segundos, se o Zé não for, eu vou. Ah, você controla isso também? Quanto tempo você pode esperar o Zé respirar? Controlo. Normalmente eu coloco 6 segundos, 8. Deu 9, então eu vou, vai. Isso é SMV. Pelo amor de Deus, não usa mais por causa daqueles problemas, mas era uma... Nossa senhora, isso aqui foi muito usado por muitos anos no Brasil mesmo. O CPAP mantém pressão positiva, na fase INS e ES a máquina vai estar te pressurizando o tempo todo, não existe valor de frequência, quem faz é o paciente, não é a máquina que está mandando fazer, volume corrente é ele que puxa o quanto que ele quer, tá certo? O paciente que faz tudo, volume corrente, frequência, mas daí o cara tem que dar bom da cachola, vocês estão entendendo? Não é todo mundo que pode ficar em CPAP, tá? Precisa ter drive íntegro. Ventilação com pressão de suporte, cadê? Durante os esforços, né, o paciente vai pedir para respirar, daí sozinho, né? Não é a máquina que está mandando. Nos espontâneos ela vai ajudar. Aqui eu coloquei um número, não se preocupe com os números, mas para eliminar a resistência do circuito do ventilador, a gente fala assim, ó, pensa que o cara que está entubado, traqueostomizado, ele está respirando num circuito longo, vocês concordam? Aquelas traqueias longas? Se eu coloco uma pressão de suporte baixinha ali, é como se eu tirasse todo o peso do circuito. A sensação para o paciente é que o volume já está aqui na cara dele. Ele não tem que fazer nenhum esforço para arrastar nada. Não sei se comigo. Tá? O suporte é bem nessa coisa. De hora que eu vou puxar, fica fácil. Tá? Pode passar, Diana. O BIPAP, como eu disse para vocês, binível pressórico. Teve uma aluna outro dia que foi fazer prova de residência na USP lá, e ela falou assim que vários coleguinhas dela que foram fazer a prova não entendiam o que era B-level pressure. Você fala assim, não é inglês de novo? Ela falou, mas Elisa, B-level, 2 níveis de pressão positiva. É BIPAP, veio na cabeça dela. Os outros falaram, nunca ouvi falar B-level, 2 níveis de pressão respiratória. Então, o BIPAP, tá? Geralmente o IPAP entre 15 e 20, não se preocupe com os valores, isso com o treino em UTI a gente vai aprendendo o que é bom para o paciente, e o mínimo de 5 que seria o EPAP, tá? Nível de pé não permite que haja lesão e o expiratório não permite que o pulmão colabe, né? Os 2 níveis ali. Tá. Posso ir para os... Vocês estão respirando fundo ainda não? Tá? Só faltam os parâmetros e a gente vai embora, tá bom? Recapitulando para os bonitos. Nós começamos a falar... Tá bom. Nós começamos a falar de ciclo respiratório, lembra? Fazinhos, muda, expira, aí expira fase 3, depois ele tem que inspirar de novo. Ciclagem, trigger. Vamos em frente. Aí nós falamos das modalidades básicas, desde a controlada, onde a máquina fazia muito, até o BIPAP, CPAP, que o cara faz do jeito dele,
com segurança e com conforto no BIPAP, é a última coisa, tá? São modalidades. Ciclagem é o jeito que a máquina vai parar de encher para soltar. Volume, pressão, tempo e fluxo. Modalidade, o quanto a máquina trabalha para o paciente, o quanto que ela está participando. Aquelas 8 lá, blá, 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 blá. Próxima coisa, e agora é rapidão, é o ajuste fino agora. O louco, quando eu vejo uma máquina na UTI, tem tanto botão, tem tanta coisa. Agora nós vamos ajeitar. Você escolheu uma ciclagem, geralmente a pressão para proteger. Aí você colocou, não, conforme a parte neurológica dele ali, eu acho que vai bem um BIPAP aqui para esse paciente, ele está bem acordado. E agora, eu vou ajeitar, eu falo que é o ajuste fino, que é um botãozinho para deixar redondinho. Vamos lá. O primeiro botão que nós vamos ajeitar é o de volume corrente. Vamos colocar em outras palavras? Quanto de ar que vai entrar e sair a cada vez que o teu paciente respirar. Lembra que nós falamos que tem uma fórmula? Lembra que vocês não podem errar por peso? Não usem mais peso. Antigamente, moçada, nos últimos coisas falavam assim, de 8 a 10 ml por quilo. Começou a cair por terra. Isso ia entrar a nossa fórmula de homem, mulher e altura. Agora sim nós temos um parâmetro seguro para o paciente, tá? Então, ninguém tem que decorar essa fórmula, mas ela está aqui. Isso aqui fica em bolso, difícil. Até o dia que vocês sabem decor, que nem andar de bicicleta e tirar as rodinhas, não é vergonha nenhuma usar isso aqui dentro da UTI, tá? Para você ter uma noção de quanto de ar caberia dentro do seu pulmão. Depois vocês podem até... Isso aqui foi por muito tempo utilizado, mas hoje em dia não mais, tá? Antigamente eles falavam assim, só para indivíduo que tem mais de 100 quilos. Hoje em dia, viu, moçada? As fórmulas são usadas para todo mundo, de verdade mesmo, tá? Tá, volume corrente, podemos ir. Frequência respiratória. Num adulto, o normal, o que é normal? Vamos colocar assim, para um adulto ficar eupneico, ele respira de 12 a 18, para idoso a gente vai até 20, porque a caixa torácica é mais dura, né? Ela é menos flexível. 20, 22, até para idoso a gente dá uma... Tá tudo bem, vai, tá bem, vamos ver como é que tá a gasometria dele, mas tá tudo bem. Ciclos por minuto. Eu coloquei do neonato aqui embaixo, só para vocês terem uma noção, não é minha praia, eles vão até 45 por minuto. Vejam que não é um adulto pequeno, é outra criatura. Eu falo que nenezinho é outra criatura totalmente, tá? Físico que quer se especializar em pediatria e neonatologia vai lidar com outro tipo de criatura. Estou falando sério, as respostas são diferentes, complacência pulmonar é diferente, nossa senhora, é outro mundo mesmo, tá? Se você colocar 45 vezes para um adulto respirar por minuto, o bicho, nossa senhora, desanda fácil, dá uma alcalose respiratória brava. E para um nenê 18, ele nem está começando a respirar, tá? Vamos em frente. Fluxo é um outro botãozinho que nós vamos ter que regular ali, porque, vamos lá, volume corrente, vamos pôr meio litro, vai, 500. Esse 500 que você fez a fórmula lá atrás, vai entrar dentro do peito do cara, vai. Com que velocidade? Eu vou ter que ajeitar isso? Vou, vai. Qual que é a velocidade considerada normal? 40 litros por minuto, um tempo. Vou dar um exemplo para vocês que é mais ou menos assim, ó. Meio litro vai entrar, né? As máquinas fazem assim, ó. Inspira e solta, tá? Então, ó, o fluxo. É mais ou menos isso. 40 litros por minuto. Beleza, faz um serviço bom. Você pode escolher fazer um fluxo assim, é meio litro de novo. A mesma quantidade de ar vai entrar, mas você põe assim, ó. Repare o que está acontecendo. Está entrando bem rápido. Sabe quem que faz isso? DPOC. Gente que tem problema de enfisema pulmonar, se você colocar no volume, no fluxo considerado normal, aí você faz assim, ó. Ele fica assim, ó. Nesse pedaço aqui, eu quero uma... Porque enfisema precisa, ele lembra que o alvéolo é grande, duro, e ele precisa de tempo para soltar aquilo, ele vai soltar, mas 3 dias depois ele vai soltando o ar. Peak flow é baixo pra caramba.
Então eu uso fluxos altos, por exemplo, vocês têm uma ideia, é 40, né, o normal, eu já usei 70 para um DPOC. Caramba, dá uma diferença de para solta o ar, solta. Isso é delícia para o DPOC. Para uma pessoa que não tem doença, é terrível, mas para quem tem doença eu preciso. Vocês estão percebendo? Então eu posso alterar a velocidade. Vou dar só outro exemplo. Pessoas que fizeram cirurgia craniana, tiraram a hematoma subdural, drenou um tumor, traumatismo crânioencefálico, sangrou tudo lá dentro. Se eu puser o 40 litros por minuto, que é o tradicional, e fizer assim, ó, vai encher o peito do cara, não vai? Quando enche o peito do cara, a gente muda também a pressão no abdômen e muda a pressão. Se você errar o fluxo, você vai aumentar a pique, pressão intracraniana, de um jeito muito fácil, que pode sangrar. Aí o bonito do neurocirurgião vem com uns 4 pedras na mão para matar o fisioterapeuta que fez a cabeça do paciente dele sangrar, porque ele não sabe o que é fluxo na máquina. Vocês estão entendendo? Um cara que fez cirurgia neurológica, por exemplo, está tudo lá com os catéter de pique, acabou de chegar, como que nós vamos fazer o fluxo? Bem devagar, eu vou colocar ar lá dentro, vou. Com que velocidade? Com que fluxo? Lento pra caçamba, para não alterar a pressão da cabeça, porque senão vai sangrar. Vocês estão entendendo? Ah, então depende da situação, eu posso mudar fluxo. Posso. Básico, tá bom. Então tem fluxo quadrado, fluxo descendente, carga. Não vamos. Tá. Saber que fluxo é velocidade tá ótimo. Vamos para frente. É o bonitão. Aqui é legal de vocês saberem. Por exemplo, aqui nessa sala, vocês todos, eu inclusive, estou ventilando espontaneamente em ar ambiente. Quanto que tem de oxigênio para mim aqui nesse momento? 21%. 79% do que você está colocando agora dentro do seu pulmão é hidrogênio, nitrogênio, estrôncio, hélio, outras coisas. Só 21% do que você respira no total é oxigênio. Peraí, então na máquina eu posso colocar, desde o que nós estamos fazendo aqui agora, nessa sala que nós estamos, mas ele está entubado, ele está traqueostomizado, mas está 21%. Ah, é? É. Eu posso chegar no oxigênio puro. 22, 23, 78, 79, 55, 62, você pode. Mas como é que eu sei, Elisa? Cadê a gasometria dele? Vamos ver se ele tem hipóxia, se ele não tem, ele está precisando de oxigênio ou não. Depende. A gente pode chegar até 100% num botãozinho chamado blender. Blender em inglês é misturador, tá? Esse aqui é o whisky blend, blend é cowboy, tipo assim, o cowboy é puro, né? Blend é misturado com água, com outra coisa. Blender seria misturador. Você mistura o que, Elisa? Oxigênio e ar comprimido. A máquina ela faz um tempero ali para o paciente e dá FiO2 que você quer. Hoje a gente tinha um paciente lá, 45 de FiO2. 40% a dona estava hoje lá. Quer dizer, 40% do que ela respira é oxigênio. 60% é ar comprimido. É outros gases ali, que está no ar. Paciente que tem 50% de FiO2, 50% é ar comprimido. Até 80% é oxigênio, 20% é ar comprimido. Vocês estão entendendo? A máquina faz esse tempero aí para o paciente. Dependendo da gaso que ele precisa, você dá mais ou dá menos. Tem fórmula para dar mais ou dar menos também, viu, moça? PaO2 ideal. Não é tipo assim, eu vou dar oxigênio. Pelo amor de Deus. Oxigênio é remédio. Se você erra a dose, você está intoxicando o teu paciente também. Tá? E se você não está dando tanto certo, você dá hipóxia para o paciente, que é tão ruim quanto. Aqui eu só coloquei uma informação. A gente nunca recebe paciente, por exemplo, pós-operatório, que está no centro cirúrgico e que vem para a UTI, nunca é 21%, viu, moçada? Eu já trabalhei em um hospital que era 40%, 50%, tem hospitais que recebem o paciente a 100%, para depois ir desmamando ele, tá certo? Mas sempre numa paciente que é entubado também, nas pressas, numa emergência, a gente sempre coloca 100%, para garantir a oxigenação cerebral dele, e depois nós vamos desmamando também. Tá? Como é que eu desmamo? Preciso de gás? Não tem jeito para saber como é que ele está. Pode passar, né? O PIP. Pressão positiva. De novo. Pressão positiva.
quase sempre não vai mudar isso, a pressão positiva. Então é uma pressão que está lá dentro, ela foi enfiada lá dentro e está lá. Os dois Es, um é de expiração, então o cara vai soltar o ar, mas mesmo assim vai ter uma pressão lá dentro. O outro ele, ao final da expiração, vocês lembram dos filmes que vocês assistiram em sessão da tarde? The End, não é o final do filme? Lembra disso? End com E. Pressão positiva no final da expiração. O que é? Soltei todo o ar. Eu consigo murchar totalmente meu pulmão? Porque lá dentro vai ter um PIP. Pressão positiva que vai manter os meus alvéolos abertos, por mais que eu queira soltar o ar. Eu não consigo. Isso a máquina faz com você. A mamãe natureza faz isso com você também. Se vocês tentarem agora soltar todo o ar dos seus pulmões, vocês não vão conseguir. Tem uma hora que a glote vai fechar. A glote fecha e mantém aquele mínimo de pressão lá dentro, que é de 5 centímetros de água lá dentro. Pra vocês saberem o que é mais ou menos essa força, como eu falo sempre para os meninos, pega um canudinho, transforma o canudinho numa régua, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, né? Põe esse canudinho na água e aspira. Aspira não pode aspirar que vai pro pulmão, suga. E deixa a água subir por 5 centímetros. Essa força que você fez é a força que é mantida dentro do teu alvéolo para manter ele perto. Não precisa fazer isso com o canudinho, a sua glote faz isso para você, tá certo? Mantém. Você respira, quando você solta o ar, ela fecha, aí ela abre de novo para você encher de novo. Nunca o seu pulmão vai virar um saquinho murcho, graças a Deus, a menos que uma facada, um pneumonia, tá? Bom, vamos em frente. Se não me engano é a última, para acabar mesmo, sensibilidade. Lembra que eu falei que a máquina é burra? Se você não disser para ela que hora que ela tem que fazer as coisas, ela não sabe. Então tem um botãozinho lá, chamado sensibilidade, que eu vou dizer para a máquina assim, vocês lembram que tinha a hora que o paciente ia participar fazendo esforço? Lembra no assistido? Lembra no SMV? Depois, na assistido controlada também, a gente tem um pouco de participação do diafragma ali. Como que a máquina vai perceber que o teu diafragma está funcionando? Ou não? Então vai ter um botãozinho que eu vou deixar a sensibilidade da máquina. Vejam que é -1 e -2. Por que é -1 e -2, Lisa? Você não faz pressão devagar? É pressão, pressão positiva, que é aqui, enfiar dentro dos seus pulmões, vocês já estão careca de saber. Pressão negativa, pressão de vácuo, fica com isso na cabeça também. Eu ponho na máquina, falo assim, máquina, a hora que o paciente fizer um vácuo, perceba que ele quer e mande o que você está programada para fazer. Olha o que eu falo para ela. Vocês estão entendendo? Mas é pouquinho, de -1 a -2 centímetros de água. Lembra do canudinho? Ao contrário, é como se o canudinho, -2 só de vácuo ali, e ele manda o que precisa fazer. Tem fisioterapeuta, muitos anos atrás, a gente não tinha os fortalecedores de músculo. O que os fisioterapeutas faziam? Deixavam -4, -6 aqui. Aí o paciente ficava assim, ó. Aí os caras falavam que isso era um fortalecedor de diafragma. Aí eles iam tomar um café, deixavam o paciente lá. Quer dizer, isso não era uma tortura, né? Mas tinha que ser feito com muito cuidado, tá? Mas hoje os valores mínimos de sensibilidade. Então é a sensibilidade do respirador, do ventilador, para perceber o esforço do paciente. Tem que ser pouquinho, porque senão você deixa o paciente sofrendo muito e a máquina... Ele não pediu ainda, pô máquina, não, deixa eu colocar aqui a sua sensibilidade para você perceber que ele está querendo respirar sozinho, tá? Pode passar dele. Tá, aqui para acabar, aqui moçada, quando que a pessoa precisa de um... Quando que ela entra em insuficiência respiratória? Então aqui, frequência respiratória, por exemplo, incursões por minutos, né? O normal que a gente falou é de 12 a 20, isso aqui é de boa, o paciente está de boa. Se ele estiver respirando mais que 35 por minuto, o que dá mais ou menos isso aqui, ó. Olha para mim. Eu sempre falo assim, ó, para o aluno perceber se o paciente está taquipneico ou não, imita o seu paciente. Olha bem para a cara dele e começa a fazer o que ele está fazendo. Você fala assim, cara, isso aqui não está legal não. Isso aqui está passando. Ui, adrenalina. Não
foi nada não, bateu uma porta ali atrás, todo mundo acordando. Respirei muito forte, exatamente, Conrado. Volume corrente. Aqui ainda está um cálculo por ml por quilo. Se ele estiver respirando pouquinho, na verdade ele está assim, ó. É pouco e rápido. Vamos juntar respirar rápido demais com pouquinho demais, respiração curtinha, com frequência alta. Aí nós vamos lá e colhemos uma gaso do carro. Aí de gaso você já entende. Vamos lá. O PCO2, que é gás carbônico, que é o gás ácido, lembra que a gente falou da vez passada? O normal é isso aqui. Se o cara tiver entre 50 e 55, dobrou praticamente, vocês estão vendo? Ele tem problemas. A parte de oxigênio, isso num FiO2 de 21%, que é o que vocês estão aí, sem nada, sem ter oxigênio na cara, nada, em ambiente, o ideal é que seja maior que 75, 80 para cima seria o ideal. Mas o seu paciente apresenta um PO2 de 50, cara. Está baixo demais. Vocês concordam que isso aqui é uma hipóxia veiaca? E o último é uma relação que a gente faz de pegar lá o PaO2 que veio na gaso e dividir pelo oxigênio que ele tá no momento que colheu a gaso dele. Seja 21%, ou se ele já tem algum oxigênio na cara dele, nós vamos fazer essa conta. Essa conta, o normal daria de 350 a 450. A hora que você faz a conta, não dá 200. É uma indicação, então, de que a pessoa realmente precisa de uma ventilação mecânica, porque a vaca está indo para o brejo. Reparem, ele respira rápido demais, pouco demais, ele tem muito gás carbônico no sangue, ele tem pouco oxigênio no sangue, e a relação de oxigenação que a gente fala, o índice de oxigenação a gente chama, está menor que 200. Esse número menor que 200 diz, esse paciente vai babar, ele vai parar de respirar, ele vai entrar em fadiga, esse paciente é grave, tá bom? Então essa conta tem que dar maior que 200, pelo menos 350, 450, tá bom? Acho que é isso, não, viu? Próxima, aí já é outro assunto que seria desmame. Como que nós vamos desmamar o paciente dessa máquina, tá bom? Falei mais como da cobra, mas acho que por hoje tá bom. Por hoje deu. Tá bom? Olha o Elton, gente. Você tá bom, filho? Muito bem. Ô, Lisa, fica aí na frente, ô, Adriane. Que filho? Volta na